Espírito Santo, obrigado pela tua glória, pela tua presença. Eu te peço agora, meu amigo, toca em cada coração que está presente nesta reunião, que está, papai, presente nos assistindo. Espírito Santo, não há outro como tu, não há outro além de ti, só há você, Espírito Santo, para nos conduzir, para nos mostrar o real propósito. Espírito Santo, nos conecta ao trono do Pai. Nós preparamos nossos corações para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vou passar para a profeta Siméria, nossa mãe, amém? Amém, glória a Deus. Graça e paz a todos que estão conectados na live, estão conectados pelo Facebook. Eu não vou abrir não vou abrir o vídeo, porque eu quero que o propósito hoje seja inteiramente para nosso amigo Espírito Santo. E o Espírito Santo nós não conseguimos visualizá-lo, mas nós podemos senti-lo, e ele pode aquecer o teu coração de uma forma que você nunca imaginou. Né? O nosso irmão Gabriel me convidou para estar compartilhando uma palavra hoje, e nós já ouvimos muitas palavras nesses dias de quarentena. Agora veio aí a notícia que não era para nem a gente estar em quarentena, era para a gente estar trabalhando, que não era necessário a máscara, e era necessário isso, não era necessário aquilo, que isso é jogo político. Outros falam que já é uma tentativa do anticristo trazer a ordem mundial. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas Deus continua no controle de tudo. E até mesmo todas as mortes que nós ouvimos falar, que presenciamos, de amigos, eu não tive, mas alguém pode ter tido da família, ou até mesmo que contraiu o vírus da Covid e passou pelo vale da sombra da morte. Mas sabemos que tudo isso há um propósito. Nada acontece na terra se não for para um propósito. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas o Espírito Santo colocava algumas perguntas, e eu quero iniciar essa ministração hoje trazendo essas perguntas para você que está conectado, para você que está ouvindo. Primeira pergunta: qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já compreendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque muitas vezes a gente entende que o propósito é para a vida de um pastor, para a vida de um líder, para a vida de um levita, mas muitas vezes olhando para nós não conseguimos chegar ao propósito. Então hoje a pergunta é: qual é o propósito de Deus? Qual é o plano dele para a sua vida? A segunda pergunta é: de onde você veio e para onde você vai? De onde você veio e para onde você vai? A terceira pergunta: o que você tem feito para cumprir o propósito de Deus? Qual tem sido suas atitudes para cumprir esse propósito? E última pergunta: qual a sua meta diante do propósito de Deus? Então eu quero iniciar essa mensagem primeiro te dizendo: se você não sabe qual é o propósito, eu creio que a partir dessa mensagem você vai descobrir qual é o propósito. E se você já sabe qual é o propósito, você vai cumpri-lo. E o que você tem feito para cumpri-lo? Então eu quero te dar algumas diretrizes, alguns conselhos, algumas revelações para que você possa cumprir esse propósito. E que você tenha uma meta, que você não venha, porque propósito de Deus não é algo alheio, aleatório, que a gente vai, acorda, dorme, levanta, come, bebe e sai ali, vai na igreja, ouve uma mensagem aqui, faz uma obra ali. Não, você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, você tem que ter foco. Então hoje você vai ter essa meta. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é você estar cumprindo essa meta para alcançar o propósito, né? E essa segunda pergunta que eu fiz,
de onde você veio, eu quero já começar com ela respondendo, né? A palavra do Senhor vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos formados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, quando nos criou, Ele soprou em nós, Ele colocou em nós o seu Espírito. Ele colocou em nós algo dele, que é a parte espiritual. Não é o Espírito Santo, não é a pessoa dele, mas Ele colocou algo dele. Ele colocou algo dentro de mim e de você, que não pode estar distante dele. Ele colocou algo dentro de mim e de você, que é algo que anseia por ele. A parte nossa espiritual é a parte que nós devemos buscar. É a parte que a gente deve dar lugar. É a parte que a gente deve entender. É o nascer de novo. É o nascer da água e do Espírito. E eu quero dizer que você veio de lá, do céu. Que você veio de Deus. Você saiu dele. E é porque você saiu dele que ele tem um propósito com você na terra. E aí, onde você vai chegar? De onde você veio? Qual é o seu fim? O fim não é a morte. O fim não é cumprir uma carreira eclesiástica, não é cumprir uma profissão. O fim não é ter uma família, ter filhos, ter uma casa, ter bens. O fim não é chegar a uma estatura de varão perfeito, ou de você desenvolver ou crescer algum plano, projeto, não. O fim é você voltar para ele. Se você veio dele, você vai retornar para ele. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que o pó volte à terra que veio e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, a nossa parte espiritual vai voltar a Deus. Agora eu quero dizer, e a sua alma? O que ela vai decidir? Que é você. A sua parte que cabe a você se chama alma. É a sua vontade, é o seu eu, é as suas emoções, é a sua personalidade, é você, a sua mente. E você, o que você vai decidir? Porque a partir de hoje, para você voltar a ele, é preciso você cumprir o propósito. Então eu quero que você abra a Bíblia lá no livro de Jeremias 32. Nós vamos viajar um pouco na palavra. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero ser bem objetiva, mas muito profunda na palavra, porque a palavra é o próprio Deus se revelando ao homem. Então eu quero que você abra a tua Bíblia aí em Jeremias 32, 39. Nós vamos ler o 38, o 39 e o 40. São 3 versículos chaves. Jeremias 32, do 38, 39 e 40. Esses versículos, eles dão para nós um direcionamento espiritual nessa noite. Todos acharam, ok? Se puder colocar aí no chat, quem estiver no Facebook, se puder colocar o texto, para quem não está com acesso à Bíblia, possa também acompanhar, porque é muito importante seria importante você abrir a Bíblia e ler, se possível grifar, mas é muito importante você visualizar. Isso é muito importante para que você possa entender melhor, né? Então vamos lá. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 38. O 39. E eu lhe darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem dos seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha presença. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro a Ti. Pai, essa palavra não é minha, é Tua. O Senhor trouxe ao meu coração a luz da Tua palavra. E essas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, conectados pelo Facebook, conectados pelo aplicativo, que nessa hora o Teu Espírito Santo, que revela os mistérios, que revela os pensamentos, traz agora o entendimento e a sabedoria. Pai, eu declaro que hoje seja um marco na vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, elas vieram do céu, elas vieram do Senhor, elas saíram de Ti.
Elas saíram de dentro de ti, elas voltarão para ti. Mas antes que elas voltem, é necessário que se cumpra o propósito. Porque elas estão na terra por um propósito. Cada uma delas são especiais, são únicas, são exclusivas, são propriedade tua. São eleitas do Senhor. E eu quero hoje, Senhor, declarar, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que a circunstância, tudo aquilo que as pessoas, tudo aquilo que está ao derredor, vem tentando impedir que caia por terra em nome de Jesus. Que essas pessoas avancem, Senhor, no Espírito, que essas pessoas cresçam, que elas desenvolvam e que elas, aleluia, prosperem, e que elas avancem e elas alcancem o propósito e elas alcancem também os seus objetivos, porque muitos têm sonhos, Senhor, muitos têm objetivos, Senhor, muitos querem, Senhor, ver a sua casa louvando o teu nome, muitos querem ver a paz sobre o seu lar, e eu declaro hoje, Senhor, essa palavra viva e verdadeira sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra que o Senhor traz nessa noite ao nosso coração, sobre o que ele revelou a Jeremias, que ele daria para cada um propósito. Quando Deus, ele te escolheu, a palavra do Senhor diz que antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus te chamou pelo teu nome. Quando você foi gerado dentro do ventre da tua mãe, o Senhor já sabia que entre aqueles milhares de espermatozoides era você, o campeão, a campeã, que ia fecundar aquele óvulo e que ia ser gerado uma vida, para que essa vida nascesse e viesse na terra para cumprir um propósito. O Senhor, ele te escolheu dentre milhares e milhares de vidas para que você seja a diferença. E aí eu vou dizer que ele te deu um coração. Este coração, ele é formado não de músculo, não de sangue, mas esse coração é formado de um desejo, de um anseio de vencer. Desde que você nasceu, você já nasceu para vencer. Você já nasceu para alcançar um propósito. Você já nasceu para cumprir uma missão nessa terra. E o Senhor, quando te deu esse coração, ele te colocou num caminho. Talvez você fale para mim, você olhe para o seu passado, para a sua família, você possa dizer, pastora, mas eu não estava no caminho de Jesus, eu não conhecia Cristo, eu não nasci no berço evangélico, ou até mesmo você pode ter nascido no berço evangélico, mas você louvava a Deus, ou você buscava a Deus somente de palavras. Mas quando eu digo um caminho, eu não estou dizendo o caminho de Jesus. Eu não estou dizendo esse caminho, que é o caminho que leva à salvação. Eu não estou dizendo de salvação nesse momento. Eu estou dizendo num caminho que foi planejado para que você pudesse passar. Eu estou dizendo num destino que pode ser que você sofreu, que você teve perda, que você foi traído, que você muitas vezes perdeu o foco, muitas vezes você perdeu a esperança, muitas vezes você deixou o desejo de viver, mas Deus te colocou num caminho. E esse caminho pode ser que tivesse espinho, mas em todo momento Deus estava te vendo, porque Ele estava te contemplando para cumprir o que Ele tinha na sua vida. Então eu quero dizer que este amor te alcançou. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. O amor de Deus é algo imensurável, é algo incompreensível, é algo pleno, é algo que não podemos explicar com palavras. Porque Ele nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. O amor dele nos alcançou e nos atraiu. E lá em Crônicas 30, 12, diz que por um lado, Judá estava a mão de Deus sobre aquele povo, concedendo-nos um senso de unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Sabe o que eu quero dizer? Deus, ele levanta reis, ele levanta líderes, ele levanta homens, ele levanta mulheres, ele levanta sacerdotes, ele levanta hoje pastores, ele levanta hoje você, pai, mãe de família, ele levanta pessoas para executar um serviço, para executar uma obra, mas para que essa obra venha a ser executada, é necessário que nós tenhamos a unidade. É necessário que nós cumpramos o que diz lá em João 17:21, para que todos sejam um com o Pai, como Jesus foi um, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Jesus foi enviado.
Hoje, a mensagem que eu e você temos que levar é a mensagem de Jesus. Hoje nós entendemos que outrora nós vivíamos desgarrados como ovelhas perdidas e não sabíamos qual a direção que devíamos tomar, mas Jesus nos alcançou. A palavra do Senhor diz que nós andávamos perdidos num caminho largo que conduzia à perdição, mas Jesus nos colocou numa ponte, nesse caminho, e nos transportou para um caminho estreito, para um caminho que verdadeiramente é um caminho que conduz à salvação, que se chama Jesus. Não é religião, não é placa, não é filosofia, não é política, não é o que eu acho, o que você acha. Esse caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Queridos, Ezequiel 36, 26, se você quiser anotar aí, Ezequiel 36, 26, diz assim, e eu vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Deus nessa noite está dizendo para pessoas, você não é mais a mesma pessoa. Essa quarentena, essa situação, essa tribulação que você passou no teu casamento, que você passou na tua vida financeira, você passou na tua vida ministerial, não foi por acaso. O Senhor, Ele quer te dar um novo coração. O Senhor, Ele quer colocar algo novo dentro de você. A palavra do Senhor vai dizer, poderá colocar vinho novo em odres velhos de maneira nenhuma. Muitas vezes nós estamos acostumados com a religião, com o costume. Antes da pandemia, a gente estava acostumado com ir na igreja, com fazer. Mas hoje Deus está dizendo, não quero que vocês façam, eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam meus discípulos, eu quero que vocês sejam os meus filhos, eu quero que vocês sejam os meus amados, aqueles que verdadeiramente têm guardado a palavra no coração para não pecar contra o Senhor, aqueles que verdadeiramente têm entendido o propósito, que têm entendido o processo, que têm aguardado a salvação, que têm aguardado o tempo do Senhor. Atos 4:32 vai dizer assim, da multidão dos que creram, era um só sentimento na maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía. Lá no início, na igreja primitiva, mas todos compartilhavam de tudo entre si. Deus está nos dando a oportunidade de compartilhar aquilo que temos. Tem muitos que têm um louvor, tem outros que têm uma primícia, tem outros que têm, aleluia, uma oração, tem outros que têm uma palavra. O que você tem para apresentar para o reino de Deus nesse tempo? O Senhor diz que Ele te escolheu para você ser, aleluia, um instrumento de justiça nesse tempo difícil. O Senhor te escolheu para você ser como a igreja primitiva. A igreja primitiva estava unânime. A igreja primitiva estava ali em Atos 2, escrito que ele estava esperando, aguardando a descida do Espírito Santo. Hoje não precisamos mais aguardar a descida do Espírito Santo, porque já se cumpriu no dia de Pentecoste, com vento veemente, ventuoso, como fogo, e repartiu as línguas. Nós já recebemos o dom, nós já recebemos a capacitação, mas o Senhor está dizendo, não pare. Deus não te deu a capacitação para você guardar numa gaveta. Deus não te deu esse desejo de ganhar almas para você somente ficar olhando porque algo te frustrou ou algo te fez parar. Não, o propósito é se levantar, é sacudir a poeira e caminhar e ir até o fim. Lá em 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo, encorajando-vos mutuamente. Hoje o que eu tenho percebido é pessoas que estão encorajando outras com palavras. Hoje a gente tem visto jovens com desejo de ajudar outros jovens. Esses dias mesmo eu estava vendo ali um jovem abraçou o outro, porque aquele jovem recebeu uma palavra profética. É isso que Deus quer, um encorajando o outro.
O Senhor quer que você encoraje o seu pai, quer que você encoraje o seu filho, quer que você encoraje, aleluia, os seus amigos, quer que você encoraje os seus irmãos. Se tem alguém entre vós doente, que você vá com uma palavra de cura. Se tem alguém entre vós cativo, que você use a palavra de libertação. Mas o Senhor quer te usar. E o Senhor está dizendo, tende um só pensamento. Que pensamento é esse, amados? Pensamento de paz. A palavra de Deus vai dizer, Paulo, em uma das suas cartas, dizendo, se há alguma virtude, se há algum louvor, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é amável, nisto pensai. A nossa mente é o campo de batalha, queridos. Se você pensar que você não consegue, você não vai conseguir. Se você pensar que você não pode, você não alcança, mas se você crer na palavra que está dizendo, a tua mente, os teus pensamentos podem ser dominados. Lide com seus pensamentos, mas louve a Deus quando vir a tempestade, quando vir o problema, quando vir a adversidade, quando você for muitas vezes confrontado ou até mesmo muitas vezes levado a xingar ou levado a brigar. Não brigue, frutifique o amor. Cumpra o propósito. O propósito é você dar frutos. O propósito é você fluir no Espírito. O propósito é você estar lá, como em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito Santo. Se vem a incredulidade, manifeste fé. Se vem, aleluia, a guerra, manifesta a paz. Se vem a tristeza, manifesta a alegria. Se vem, aleluia, a tribulação, manifesta a perseverança. Se vem, aleluia, a tempestade, manifesta a longanimidade. Cada atitude que vem, a ação contra a tua vida, reaja com o propósito que Deus te escolheu. E o Senhor vai cumprir a palavra dele. Eu quero ir lá também em Filipenses. Abra a tua Bíblia aí, ou abra o texto aí em Filipenses 2, 1 e 2. Filipenses 2, 1 e 2. Os irmãos estão acompanhando aí? Amém? Eu não estou vendo aqui marcar aqui no chat, Gabriel ou Paulo. Marque aí o Filipenses 2, 1 e 2. Que diz assim, portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nunca mais deixe o passado tomar conta do seu presente para mudar o seu futuro. Nunca mais deixe que as coisas da terra venham te consumir, que venham te corromper, que venham te impedir de alcançar o propósito de Deus. Porque lá, aleluia, vai dizer, porquanto eu os escolhi, para os que instrua seus filhos e os seus descendentes acerca de conservarem no caminho do Senhor. Eu não sei se você é pai, eu não sei se você é mãe, mas você vai ser. E se você já é, os seus filhos, eles estão aguardando o legado que você está construindo. O propósito que Deus tem em você na terra é você instruir os seus filhos, é você deixar não uma herança natural. Você pode deixar bens para os seus filhos, isso é bênção. Mas o que Deus quer que você cumpra é o tempo que você tiver na terra, você possa deixar algo memorável. Que você possa deixar testemunho, que você possa deixar para os seus filhos um legado espiritual, para que eles possam se conservar no caminho, para que eles possam praticar o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir como ele fez Abraão. Por que Abraão se tornou o pai na fé, o pai de multidões, o patriarca? Porque verdadeiramente Abraão entendeu e compreendeu que Deus tinha um plano na vida dele. E quando Abraão foi levado para ser deslocado de um meio, de uma situação, de um povo, para ser levado para outro meio, de outro povo, Abraão entendeu que ele não poderia estar mais no meio de pessoas que não tinham propósito. Eu quero te fazer uma pergunta. Com quem que você tem convivido? Quem você tem se relacionado? Quais têm sido as suas prioridades?
Porque quando eu me uno a alguém que tem um propósito, nós vamos chegar juntos no propósito. A Bíblia diz que é bom estar em dois, porque quando um cai, o outro levanta. A Bíblia diz uma outra ajudou, e o seu companheiro diz, esforça-te. Como é bom nós temos alguém para nos esforçar. Hoje a gente vê muitos jovens levados pelo modismo da tabacaria, do baile funk, do fluxo, da bebida, das festinhas, mas são caminhos que parecem ser bom, mas o fim é morte. São caminhos que as pessoas têm um prazer ali, mas são passageiros. Mas você não, você é diferente. Deus não quer mais você no meio de pecadores, na roda de escarnecedores. Lá em Salmos 1 vai dizer, bem-aventurado o homem, bem-aventurado você, a mulher, que não anda segundo o conselho de ímpios, que não está no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda de escarnecedor, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Através de você, Deus vai trazer mais pessoas para o propósito, através da sua vida. Deuteronômio 5:29 vai dizer assim, como seria bom se ele sempre pensasse dessa maneira e tivesse um coração disposto a obedecer a todos os meus mandamentos. Sabe por que Deus deu a lei para Moisés lá no deserto? Quando Deus retirou o povo do Egito, usando a vida de Moisés, com a tipologia de Cristo, o libertador de Israel, Jesus é o libertador do mundo. Jesus, ele nos tirou do mundo, ele nos tirou do Egito. Jesus ele já te tirou as algemas das suas mãos. Você não é mais escravo. Ele já tirou o peso do pecado das suas costas. Você já não vive mais debaixo de jugo. Mas quando Deus tirou o povo de Israel, o povo foi determinado a caminhar para um alvo. Qual era o alvo? A terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel. Será que Deus tirou você do Egito para você morrer em deserto? Será que Deus tirou você do Egito para você padecer? De maneira nenhuma. Deus, ele quer que você atravesse esse deserto e que você chegue a um propósito. Que você chegue a um lugar seguro, que você chegue a um tempo que você pode testificar que valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena dizer não para a mentira, valeu a pena dizer não para os prazeres da terra, valeu a pena você pagar um preço e você ser determinado a buscar e honrar ao Senhor. Deus deu um mandamento para Moisés, porque o povo precisou ser levado para uma ordem. Hoje nós não precisamos de nenhuma ordenança. Hoje nós não precisamos de nenhum mandamento, porque o mandamento é o amor. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu posso amar o próximo, porque eu me amo a mim mesmo. E quando o amor, ele está na minha vida, o amor cobre multidões de pecados. O amor vence tudo. Então, se encha do amor de Deus. Receba esse amor no teu coração. Sabe que você não é um qualquer, que você não é uma qualquer, que você não é um mais um, que você não é apenas, aleluia, uma pessoa que veio para o mundo para comer, para beber, para fazer. Não, você tem um propósito. Você tem um destino. Você tem uma marca. Deus te escolheu para cumprir o seu plano na terra. E ali em Atos 2:39 diz assim, porquanto as promessas pertencem a vós, a vossos filhos, a todos que estão distantes. Pode ser que seu filho esteja lá do outro lado. Pode ser que você não está perto dos seus filhos. Mas Deus está dizendo, eu cuido deles. Talvez o teu filho está dentro de uma prisão. Talvez a tua filha está morando fora, em outro lugar. Mas se você crer e confiar nessa palavra, Deus traz de volta os filhos e as filhas. Talvez você está longe dos seus pais. Mas o Senhor está dizendo, eu vou unir a família. Eu vou conectar a propósito. Deus não conecta pessoas, Deus conecta a propósito. E ali vai dizer, enfim, para que todos, quanto o Senhor, Deus nosso, chamar. O Senhor tem te chamado pelo teu nome. O Senhor tem te feito uma promessa. O Senhor tem te dado força para vencer as guerras. O Senhor tem, aleluia, te alimentado com a palavra dEle. E Ele tem dito nessa hora que é tempo de você caminhar mais. É tempo de você, de onde eu vim, para onde eu vou.
O que eu tenho feito com o propósito de Deus? Qual é a minha meta? Escreve aí no papel, coloca no 2020, não acabou. Eu vou cumprir o propósito. Senhor, o que eu tenho que fazer? Ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai te falar o que você deve fazer. Pegue os seus planos e coloque em segundo plano. Se você tem plano de casar, se você tem plano de viajar, se você tem plano de comprar, se você tem plano de alcançar, é de Deus. Mas isso não pode ser prioridade. Coloque os planos de Deus em primeiro lugar. Fale para Deus, Deus, eu quero cumprir os teus planos. Eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero ser alguém que vem na terra para cumprir um propósito eterno. Eu não quero apenas cumprir o meu propósito, mas eu quero viver o teu propósito na terra. Aleluia. Glória a Deus. O que você tem feito para cumprir? Deus, ele tem acendido a chama no meu coração nesses dias para eu ser, aleluia, melhor do que eu fui ontem. E que eu possa cada dia mais fluir da presença de Deus. Por quê? Porque em Gênesis 18:19 diz, eu o escolhi para que instrua seus filhos. Como é que eu vou instruir alguém se eu não faço? Não adianta eu falar. A instrução que um pai, que uma mãe, que um líder, que um pastor, que uma pessoa pode dar para outra, não é por palavras, é por atitudes. E Deus, ele quer te dar atitudes. Ele quer que você pratique o que é justo, o que é direito. Por quê? Porque ele tem uma meta para a sua vida. Eu lembro que eu trabalhei em uma época de operadora de telemarketing. E nós tínhamos um fixo, só que era muito pouco. Só que a gente tinha a oportunidade de alcançar metas. Nós tínhamos uma meta para cumprir no mês. Tínhamos metas individuais e tínhamos metas coletivas. E isso que eu quero trazer como ilustração para a sua vida. E eu lembro que as minhas metas individuais eu conseguia cumprir. Mas quando se tratava de meta coletiva, eu tinha dificuldade. E aí eu aprendi. E eu trago isso para a minha vida espiritual hoje. Não adianta eu querer crescer, não adianta eu querer ser cheio do Espírito Santo, não adianta eu querer ser usada por Deus, se a pessoa que está ao meu lado não estiver junto comigo. Se ela não avançar junto comigo. Então, o que eu entendi? Eu entendi que quando eu ajudo a pessoa a estar do meu lado a vencer, eu estou vencendo. Então Deus está dizendo nessa noite, marque uma meta. Eu quero te dar uma direção. Não precisa você colocar nomes de 10 pessoas, só 3. 3 pessoas. Coloque nome de 3 pessoas e até o final do ano, coloque uma meta de levar essas pessoas a cumprir o propósito. Eu não estou falando somente de aceitar Jesus, de ganhar almas. Porque muitas vezes Deus não quer que ganhamos almas. Deus quer que cuidamos daqueles que Ele já nos deu. Mas eu quero que você marque nome de pessoas que precisam que essas pessoas sejam como você é. Porque se você está essa hora da noite conectado numa live, é porque você é de Deus, é porque você tem sede, é porque você tem fome, é porque você tem chamado. Coloca o nome, essa vai ser sua meta. 3 pessoas e cumpra o propósito. Ore por ela, jejue por ela, visite ela, fale para ela que você vai ajudá-la. Ajude ela. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Hoje eu tenho visto na minha vida cumprir sonhos que eu sonhei. E eu tenho visto Deus realizar cada um deles, porque Ele é fiel. Mas eu lembro de todas as vezes que eu tive a oportunidade de cumprir uma meta coletiva, espiritualmente, com pessoas, eu não medi esforço para cumprir. Porque na medida que eu estou, aleluia, ajudando alguém, o Senhor me ajudará. Vocês podem entender isso? E eu quero completar sobre os perdidos, as pessoas que não estão cumprindo o propósito. Será que você conhece alguém? Eu falei 3 cada um, mas pode ser que seja mais. Quem são esses? Quem Deus fala? Quem Deus trata dele? A Bíblia diz lá em Isaías 53:6 que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós.
Queridos, de acordo com esse texto, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A humanidade é uma ovelha que se desgarrou e se perdeu no pecado. As pessoas estão perdidas dentro da igreja. Veio a pandemia, muitos estão perdidos. Muitos não entenderam que era para continuar orando, que era para continuar buscando, que era para continuar conectados uns aos outros, que era para continuar ajudando uns aos outros, que era para continuar dizimando, que era para continuar, aleluia, se voluntariando, que era para continuar obedecendo, que era para continuar cumprindo. E aí, de acordo com esse texto, nós vemos que as pessoas se desgarraram. Então Deus vai lá e busca cada um deles. Como Deus busca através de você? Deus deu essa incumbência, esse propósito, essa missão para mim e para você. Você vai buscar cada um deles. Porque quando nós buscamos, quando nós entendemos que sobre Jesus caiu a iniquidade de todas as pessoas, que as pessoas já são livres, elas já são libertas. Por quê? Porque por meio do sacrifício, o seu sacrifício foi substitutivo. Podemos ser absolvidos de qualquer penalidade provocada pela transgressão da lei divina. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor tem vida eterna. Romanos 6:23. Quando nós depomos nossa fé, querido, sabe o que acontece? A esperança, ela vem de Deus para nós. E só Deus pode salvar por meio do sacrifício de Jesus. Nós somos reconciliados ao Pai. Os perdidos, muitas vezes, são importantes para Deus. No contexto da parábola da moeda, da ovelha perdida e do filho perdido, do filho pródigo, a Bíblia declara: digo-vos assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Deus está dizendo: ei, eu te convido a hoje a cumprir o seu propósito. Você tem sonho, você tem desejo, Deus vai cumprir, mas faça a vontade de Deus. Porque o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Tiago 5:19 diz: queridos irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém conseguir conduzir essa pessoa à verdade, essa pessoa, ela vai ser salva e cobrirá uma multidão de pecados. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar às primeiras obras, nós precisamos verdadeiramente se colocar como igreja de Cristo. Que a igreja de Cristo é aquele que se preocupa, é aquele que está olhando, está vendo a necessidade e está vendo o que o reino precisa avançar, e eu vou dar a mão para o meu irmão e eu vou crescer junto com ele. Porque muitos se trilharam por caminhos de Caim, por muitos trilharam por caminho na rebelião de Corá, muitos se trilharam na ganância do dinheiro, se deixaram se levar pelo conforto, pelo comodismo e perderam o propósito da vida deles. Eu ouvi alguém contar um testemunho e a pessoa contar uma história, e na verdade, no testemunho, a pessoa dizia que, na verdade, a filha do dono do Santander dizia que quando o seu pai morreu, o seu pai tinha tanto dinheiro, que ele podia comprar o que ele quisesse na terra. Mas ele pegou a Covid-19 quando ele estava na morte. Ele procurou algo que é de graça, que se chama ar, respiração, e ele não pôde respirar. Deus te deu respiração, Deus te deu o fôlego, Deus te deu o espírito, Deus te deu força, e você vai vencer. Eu não sei se você está passando por luta, eu não sei se você está passando por prova, mas Deus está dizendo: fortaleça as tuas mãos nessa hora. Ei, o Senhor está curando a tua enfermidade. Ele está enfaixando a tua ferida, Ele está trazendo bálsamo para o teu coração, Ele está trazendo alegria para a tua alma, Ele está trazendo regozijo. Satanás perdeu, porque você alcançou o propósito que Deus tem na sua vida hoje, que é a sua palavra. Porque o Senhor diz lá em Mateus 24, do versículo 11 ao versículo 13, leia lá. O que Jesus estava dizendo, os princípios das dores, é o que nós estamos passando nesses últimos tempos. A pandemia de coronavírus é apenas o começo de muitas outras coisas que poderão acontecer, mas nós temos que estar firmado na rocha. Nós não podemos estar cocheando em dois pensamentos, queridos, firme na presença do Senhor, porque lá diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Atos 14:22 diz: permanecer firmes na fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. O que você não vê?
Comece a crer naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus fala na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque em Atos 14, 22, diz, confirmando os ânimos, os discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Salvo nós já estamos na pessoa de Jesus. Eu não quero só a salvação, eu quero ser parte do reino de Deus. Eu não quero ficar só olhando e vendo o reino, vendo pessoas curadas, vendo pessoas libertas, vendo pessoas alimentadas, vendo pessoas sendo usadas, vendo pessoas alcançar sonho, vendo pessoas alcançar propósito. Não, eu quero ser parte, por isso que o Senhor diz hoje, entre no meu reino. Eu vos convido, entrai no meu reino, entrai na minha presença, e onde Deus vai te sentar nos lugares celestiais, junto a Cristo, as regiões celestiais, e você vai ser um governo, você vai ser uma pessoa usada por Deus. Deus não escolheu somente um ou outro para ser usado, mas Deus escolheu você, e você pode vencer. O versículo, ele está falando que a fé pode vir acompanhada de tribulação, pode, de dores, de provas, mas é por meio desse sofrimento que nós precisamos da obra de Cristo, queridos, e creiamos que nele, que ele com certeza vai estar conosco em todo o tempo, queira um degrau maior, queira subir um nível maior, next level, avance algo mais, não seja mais para estar no anonimato espiritual, não queira ser reconhecido pelos homens, não queira estar sendo aplaudido pelos homens. Hoje a gente vê que não existe mais show, que não existe mais aplausos humanos, porque Deus desagradou, a glória dele não dá para ninguém, mas queira ser alguém reconhecido no mundo espiritual, seja evidente, seja alguém como Pedro, seja alguém como Paulo. Porque quando Pedro diz em Atos Apóstolos ser melhor entendido, se lemos a passagem, nós vemos que ele desenvolveu o melhor pensamento, ele desenvolveu a melhor forma de ser, ele cresceu, ele avançou, ele foi como um ouro purificado no fogo e aprovado pelo Senhor. Queridos, em 1 Timóteo 4,11 diz assim que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Isso é, abandonarão a fé. Será que você conhece alguém que se desviou? E nunca alguém desvia e fala assim, eu que quis desviar, eu que fiz errado. Não, ele sempre vai ter a síndrome adâmica. O que é a síndrome adâmica? Porque nós sabemos que nós viemos de Adão. Mas por causa do pecado, Adão separou da glória de Deus. E teve que Jesus ser o último Adão para nos conectar a Deus. E a síndrome adâmica é sempre achar um culpado. É nunca reconhecer que eu erro, que eu falho. Adão, onde tu estás? Deus perguntou para ele logo após que eles comeram o fruto proibido. E Adão estava escondido. E Adão cobriu a sombra de Deus com folhas de árvores. E ali Adão foi e indagou para Deus. Por que, Adão, tu pecaste? Ah, foi a mulher que tu me deste, foi a Eva. Deus foi perguntar para Eva, a Eva falou, foi a serpente. Vocês já perceberam que a síndrome adâmica é algo que tenta nos paralisar? E o Deus está dizendo nessa noite, chega de você agir como Adão. Você já foi desligado de Adão. Quando você desceu as águas, você morreu para o mundo e você nasceu uma nova vida em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa. Você agora tem a identidade de Cristo. Então eu quero terminar essa palavra dizendo que você seja, como diz em Colossenses 1, 22, 23, inculpável e irrepreensível, se é que permaneceis na fé. Quer vencer? Então firme na fé. Haja pela fé. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. Não fique preocupado em não pecar, porque os pecados são libertos pela palavra. Os pecados são libertos e são limpos pelo sangue de Cristo. Se vós conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, Jesus vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Então, sabe qual é a sua preocupação? Não é ficar preocupado se vai errar ou não vai errar. Não é ficar preocupado se fulano está dizendo. É você buscar a Deus. É você, aleluia, ter um propósito com Deus. É você desenvolver um propósito com Deus. É você cumprir um propósito de Deus. É você, verdadeiramente, o que diz Colossenses 1, 21, 23, que ele diz que permaneça firmes na fé. Eu estou terminando essa palavra. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, Cristo vos reconciliou no corpo, na sua carne. A sua carne é santificada. A sua mente é santificada. As suas vidas santificadas. Sabe o que Deus está dizendo? Você é meu filho, você é minha filha. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você está em Cristo Jesus. Você não anda mais segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito. E o Espírito é vida. E o Senhor está dizendo que Ele quer que você apresente o seu corpo para a morte todos os dias. Que você seja irrepreensível. Se você tem algo que você ainda é repreendido, louve a Deus. Que alguém está te repreendendo, que alguém está te exortando, que alguém está te corrigindo, que alguém está te ensinando. É porque você ainda tem que aprender. Sejamos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não tem nada para que possa repreender, porque ela está com o coração ensinável a aprender. Que você possa, na verdade, permanecer fundamentada na palavra, firmada na fé. Não vos mova na esperança do evangelho que tem nos ouvido. Não deixe o lugar que Deus te colocou, a posição espiritual que Deus te colocou. Não abandone a firmeza da fé. Porque foi para isso que Deus te chamou. Você está debaixo do céu, você tem um ministério, você tem um chamado. Hebreus 3:6, se guardardes firmes a fé até o fim, porque Cristo como filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Quem é a casa hoje? É eu e você. Se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, queridos, é tempo da igreja ter propósito. Se o seu propósito é subir no monte, suba no monte. Se o seu propósito é descer na madrugada, desça na madrugada. Se o seu propósito é ganhar o seu vizinho, ganhar o seu marido, ganhar o seu filho, ganhar alguém para Cristo, ganhe. Se o seu propósito é perdoar, perdoe. Se o seu propósito é amar, ame. Se o seu propósito é ser diferente, seja. Mas seja até o fim. Não comece no espírito e termine na carne, não. Seja firme no propósito. Não deixe nada te impedir de você ser melhor amanhã. De você cada dia mais avançar um nível. De você avançar uma fase. De você cumprir um ciclo. Coisa linda é quando alguém cumpre um propósito para começar outro. Tem gente que nem cumpriu o que prometeu, está querendo já fazer outra coisa. Não. Faça direito para o Senhor. Faça o melhor para o Senhor. E Ele te honrará. Que Deus abençoe. Essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com você. E que você tome posse hoje de que você nasceu para vencer, que você nasceu para cumprir um propósito. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.